Antes de ir para o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com Deus em nome de Jesus nessa noite. Quer aprender um pouco sobre Deus, sobre as doutrinas? Vá para Romanos. Esse livro é excepcional para que você conheça, e você deve conhecer as doutrinas bíblicas. Então, Romanos, resumindo, é uma aula que o apóstolo Paulo dá de teologia. O que é teologia? É um ato de conhecer a Deus, conhecer quem Deus é, a doutrina bíblica corretamente. E Paulo aqui, ele vai tratar de um assunto espiritual. Escuta, olha para mim aqui. Paulo, ou o apóstolo Paulo, ele é um homem espiritual. E por ele ser um homem espiritual, ele vai tratar de assuntos espirituais. E quão chato é tratar de assuntos espirituais com pessoas carnais. Porque as pessoas carnais, elas vão querer ouvir profecias sobre de que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um marido, com coisas carnais. Deus vai te dar uma chave de um carro. Então, as pessoas carnais amam ouvir isso. E elas dormem quando é pregado sobre um ensinamento bíblico, sobre algo espiritual. Um exemplo aqui, algum pastor começa a entregar profecias, como eu ouvi este dia. Um homem falou, o número do seu RG é 35, 48, 55, CPF, tal, Deus manda dizer isso, que as bênçãos estão. Eu falei, não, queremos a doutrina bíblica, queremos o ensino bíblico, porque nós somos pessoas espirituais, não estamos no leite materno como uma criança, estamos no alimento sólido. Então Paulo vai tratar com os romanos, com os cristãos, um assunto espiritual. Chega de assuntos carnais na igreja. Chega do que adianta eu ter um carro e ir para o inferno. Do que adianta eu ter uma boa esposa e morrer e passar a minha eternidade queimando no inferno. Então eu quero tratar com você hoje assuntos espirituais, assuntos que valem muito mais do que ouro, prata e qualquer riqueza desse mundo. Então Paulo, ele vai tratar de um assunto espiritual, mas quase ninguém gosta disso. Mas eu creio que você, por ser uma pessoa espiritual, essa pregação vai trazer alegria ao teu coração. Amém? Sobre o homem ter paz com Deus. Entenda bem, o ser humano desfrutava de uma paz com Deus. É só você ler em Gênesis, você vai ver Adão e Eva, eles desfrutavam da paz com Deus. Eles tinham paz com Deus. Mas após a queda, após a desobediência, o homem, a raça humana, todos os homens, todas as mulheres, passaram de ter paz com Deus, de ter inimizades com Deus. Isso é para todos. É por isso que todos pecaram e não há um justo sequer. Por isso, porque o homem se tornou inimigo de Deus. O homem se tornou uma pessoa que era inimiga do nosso Senhor. Então escuta, através disso, da queda do homem, através da queda, o homem passou a ser inimigo de Deus. Não havia paz entre o homem e Deus, entre Deus e os homens. Então Paulo vai tratar sobre o homem ter paz com Deus. E esse assunto que eu vou tratar hoje. Amém? Eu coloquei essa frase aqui, que eu marquei até aqui. Que paz terá o homem que não tem paz com Deus?
Olha para mim, você pode ter paz com a sua mãe, com o seu pai, com seus amigos, até com seus inimigos, mas se não tiver paz com Deus, não adiantou nada. Então Paulo vai tratar sobre algo muito importante, sobre o homem ter paz com Deus. Por que é importante isso? Escuta, o homem que não tem paz com Deus nessa terra, quando ele morrer, ele nunca terá paz, porque ele estará queimando no inferno. Pai de santo, ou pai de demônios para mim, vocês não têm paz com Deus. Está ouvindo isso? Não se engane. Você que está no candomblé, você que está praticando essas práticas de macumbaria, você não tem paz com Deus. Viciado em drogas, você até é uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, sabe? Eu conheço muito drogado que é gente boa, mas no inferno vai estar lotado de pessoas que são gente boas. Então você precisa também ter paz com Deus. Homossexual, os seus atos de homossexualidade têm feito com que Deus seja o teu inimigo. Não se engane. Hoje se abre igreja, se diz evangélica, como foi pregado esses dias, que aceitam homossexuais, que é normal, que até o pastor é homossexual. Isso é inaceitável, porque aí fica mais fácil para eles. Não, Deus me aceita assim mesmo. Não é assim. Vocês não têm paz com Deus. Não se engane, vocês não têm paz com Deus. E é preciso, mais do que ter dinheiro, mais do que ter um bom emprego, um bom salário, uma boa profissão, o que é mais preciso para você, urgentemente, é ter paz com Deus. Falso profeta, você fala de Deus todos os dias, mas as suas heresias fazem com que vocês não tenham paz com Deus. Ímpios, quantos ímpios eu tenho no meu Facebook? Postam versículos bíblicos, achando que ali eles vão ter paz com Deus. Deus não se agrada com versículos bíblicos sem uma conduta moral de cristão. Não adianta nada postar versículos bíblicos quase nus na internet. Não adianta nada querer se mostrar que é um homem espiritual e viver na impiedade. Você também precisa, ímpio, ter paz com Deus. Um versículo bíblico postado, ler a Bíblia algumas vezes por semana, não te torna um cristão. Então entenda, você também precisa, como eu preciso, a cada dia ter paz com Deus. Aí o homem, deixa eu fazer uma pergunta antes. Quem aqui que quer ter paz com Deus faz assim? Deixa eu ver. Quem quer ter paz com Deus? Todo mundo, né? Aí o homem pela sua inteligência, ele vai pensar o que? Não, eu quero ter paz com Deus. Então vou entregar as minhas ofertas a Deus, porque Deus vai se agradar de mim, e eu vou ter paz com Deus. Eu vou fazer atos de caridade, de bondade com o próximo. Eu vou ajudar aquele que não tem pão, vou levar um pão, vou levar um alimento para quem não tem alimento. Eu vou estender a mão para quem caiu, porque aí Deus vai ser meu amigo, porque aí eu fazendo essas coisas, vai ter paz entre eu e Deus. Entenda uma coisa, o seu ato de entregar a tua oferta, o teu ato de caridade, o teu ato de justiça, não tem o poder e a capacidade de fazer a paz entre você e Deus. Guarda isso, os seus atos de justiça, nenhum deles tem condições e nem poder de fazer com que você tenha paz com Deus. Então eu não posso fazer nada para que Deus tenha paz comigo. Então fazer o que? Ele fez. O que eu não pude fazer, Ele fez.
Isso é possível, Paulo diz. Como ter paz com Deus? Você quer ter paz com Deus? Como ter? Entregando dízimo, entregando oferta, fazendo caridade, ato de bondade, fazendo essas coisas, eu vou ter paz com Deus. Não é porque você vem a um culto hoje, você está em paz com Deus. Não é porque você lê a Bíblia às vezes, você tem paz com Deus. Não se engane. Então, como ter paz com Deus? Através de Jesus. Não tem outro meio. O que você não pôde fazer, Ele fez. Jesus fez. E hoje, como é Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, estamos aqui para falar dele, de Jesus Cristo, aquele que fez as pazes entre o homem e Deus. Escuta, em Efésios diz assim, nós que estávamos longe, Efésios 2, hoje estamos perto pelo sangue de Cristo. Nós que éramos inimigos de Deus, hoje somos amigos de Deus. Então guarda isso que eu estou te falando. Tudo isso por Jesus. Não são pelos meus atos, não são pelos meus atos de bondade ou justiça, mas sim por causa de um homem justo, chamado Jesus Cristo, que hoje os eleitos têm paz com Deus. Paulo vai tratar sobre paz com Deus, mas como ter paz com Deus? Capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, quer dizer, nós somos justificados pela fé, então, por isso, temos paz com Deus, e temos paz com Deus, mediante por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é através de um ato de bondade nosso, mas é pelo ato de bondade e de justiça, e pelo ato na cruz do Calvário de Jesus Cristo, é que os eleitos hoje são justificados, são salvos, escolhidos, eleitos por Jesus Cristo. Amém? Em outras palavras, hoje eu tenho paz com Deus pelo precioso trabalho de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você entende isso? Que não havia paz entre você e Deus. Você entende que você era o inimigo de Deus. Você entende isso? E o que o sacrifício de Cristo ocasionou em você? Ocasionou o quê? Escuta isso. Ocasionou o quê? A justificação. Depois eu vou explicar o que é justificação. Agora, olha que forte isso, Mateus. O Deus que era contra mim, pela justificação, pela fé, hoje, o Deus que era contra mim, olha para mim aqui, por favor, irmão. O Deus que era contra mim, hoje, Ele é por mim. Você entende a diferença? Deus era contra mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, através de Jesus Cristo, na cruz, justificando o mais imoral do homem, o mais imoral, o mais sujo, o mais podre do mundo, Ele justificando este homem agora passa de ser Deus ser contra ele, agora Deus é a favor daquele homem. Escuta, esse é o poder da justificação. Deus justificou, Jesus justificou os eleitos de Deus naquela cruz do Calvário, e justificando ele, fez o quê? Deus era contra esses, agora Deus é a favor deles. Esses eram inimigos de Deus, agora justificados, esses são amigos de Deus. O Deus que era contra mim, agora é ao meu favor. E por que eu vou temer quem é contra mim se Deus é por mim? O Deus que era meu inimigo, através da justificação, através do sacrifício de Cristo e da ressurreição de Cristo, hoje, Deus é o nosso amigo.
E quando pregadores da prosperidade, vocês vão entender que Jesus foi chicoteado, humilhado, cuspido, não para que tenhamos uma boa vida nessa terra, mas para que os homens, os imorais, tenham paz com Deus. Então Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós fôssemos justificados, e justificados hoje, tenhamos paz com Deus. Uma das piores coisas que existe é quando alguém erra contra alguém. Igual um exemplo, você errou com alguém, certo? Você errou com alguém, e você ama aquela pessoa, mas você quer justificar o seu erro. Aí você vai tentar se defender, né? Se justificar, mas não adianta justificar. Aqui na obra de Cristo, não tem como eu me justificar dos meus pecados, porque não há justificação para mim mesmo. Eu pequei, eu errei, eu sou um miserável pecador, não há como eu me justificar. Não tem como eu pegar e falar, não Deus, mas eu errei por causa disso. Não há como eu me defender. Não tem como a autodefesa. Não tem como eu sozinho, eu me defender ou me justificar, a não ser que eu creia na justificação de Cristo, que Ele me justificou, que Ele me autodefendeu naquela cruz. Caso contrário, meu irmão, não tem como. Só Jesus pode nos justificar através do seu bendito sacrifício. Então não há como, não tem como. Se você errou com alguém, você vai sim se justificar, se autodefender. Eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Mas para a obra da cruz não tem como. É apenas aceitar, receber o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. E nessa noite eu creio que Jesus Cristo justificou-me dos meus atos imorais, dos meus atos imundos. O que é justificação? É um ato de Deus pelo qual Ele declara o pecador eleito como sendo justo, com base na justiça de Cristo. Em outras palavras, tem como eu, um homem imoral, que usei drogas, bebi e ainda peco até hoje, ou me achar justo? Tem como? Não. Então não há como eu me justificar. Mas a justificação de Cristo é o que? Jesus morreu e declarou os eleitos justos diante de Deus, não pelas suas justiças, mas pela justiça de Cristo. Em outras palavras, estamos cobridos pela justiça de Cristo, não por nossa. Então, justificação é um ato de Deus, de declarar o pecador eleito como sendo justo, sobre a base da justiça de Cristo. Então, Jesus morreu numa cruz, pelos eleitos, pelos escolhidos. Eu creio que você é escolhido por Deus. Nós temos um acusador que vai nos acusar 24 horas. Porém não há acusação. Diante de Deus eu sou justo. Não por minha justiça. Não porque eu sou um homem bom. Não porque eu não peco. Porque eu peco. Mas porque eu confio na justificação que Cristo operou naquela cruz. Então você que é um homem mau, você que agiu você errou no mundo, porém hoje, se você for um eleito, escuta isso, o sangue de Cristo te purifica dos seus pecados. Escuta isso, o sangue de Cristo, o sacrifício, faz com que hoje vocês sejam justificados. Eu nunca ouvi uma pregação sobre a justificação em nenhuma igreja, com 13 anos de igreja. Olha para mim aqui, irmão. Com 13 anos de igreja, eu nunca ouvi uma pregação sobre justificados por Deus. Eu entendi que a justificação que Paulo está dizendo aqui é por causa de Cristo, não por minha causa.
eu não poderia fazer nada para me autodefender e nem para me justificar, porque pecado não é para ser explicado, é para ser pago, entendeu? Pecado se paga, não tem como explicar. O pecado gera morte, Jesus morreu por nossos pecados. Então escuta, o sacrifício de Cristo não foi para que Deus te dê uma mulher, viu marido, viu homem? Ah não, quero tanto uma mulher. Deus pode te dar, mas calma, o sacrifício dele não foi para isso não. Não foi para te dar um carro na garagem, ou te dar uma conta bancária abençoada, não. Ele morreu naquela cruz e ressuscitou para que nós fôssemos chamados de justos perante Deus, pelo ato da justiça de Jesus Cristo naquela cruz. Nós sabemos que Ele ressuscitou. E para quê? Um dos motivos que Ele ressuscitou. Para terminar, Romanos, está em Romanos, né? 4, 25. Estava no 5:1, né? Só um versículo acima. O qual, por nossos pecados, foi entregue. Olha aqui agora. E ressuscitou para a nossa justificação. Paulo quer dizer aqui, ó, Jesus Cristo foi morto, foi entregue por nossos pecados. Então Ele morreu por nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então se Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, os eleitos hoje são justificados, não somente pela morte, mas pela ressurreição de Cristo. Ele vive, Ele ressuscitou. Então eu digo para você hoje, os seus pecados, o diabo que talvez está te acusando dos seus erros, das suas falhas, diga para ele: Jesus me justificou naquela cruz, e eu, mesmo sendo um pecador, mas sou um pecador justificado pelo sacrifício de Cristo. Então Ele foi entregue por nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então a ressurreição de Cristo foi um dos motivos para a nossa justificação. O que é isso? Você é justo. Mas como assim? Como eu sou justo? Não por mim, não pelos meus atos, não pelos meus atos de bondade, não porque eu entreguei uma oferta, não porque eu tentei agradar a Deus com as minhas obras, não, é porque eu creio que naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu e pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Então justificação é o que? Você é justo perante Deus. Não havia um justo sequer, porém perante Deus não somos justos, tá? Justos por nossa justiça, somos justos pela justiça de Cristo. Então, hoje, o acusador que nos acusava caiu por terra. Aquele que me acusava, né? Porque eu tenho um passado imoral. Eu, como cristão, eu ainda peco, eu erro. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se você fala: pastor, você peca ainda? Eu não peco. Já pecou, já mentiu. Todos nós falhamos. Mas eu creio, eu sigo a Jesus Cristo, crendo no ensinamento, nessa teologia que Paulo dá aqui, que Cristo foi entregue por nós e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Se Ele morreu pelos meus pecados, através da sua ressurreição, eu também ressuscitei das cinzas. Eu também hoje, que estava morto em meus pecados, eu tenho uma vida com Deus. Então Paulo quer dizer isso: ninguém poderá ser salvo sem ser justificado. Aquele que Deus salvou, Jesus salvou, Ele justificou. Amém? Então fique em paz. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem acusará a tentação, a condenação ou a acusação
Quem atentará a condenação ou a acusação contra o povo de Deus? Quem? Ninguém. Porque nós fomos justificados pelo sacrifício, e não só pela morte, o principal, pela ressurreição de Cristo. Ele ressurgiu, ele se levantou do túmulo para que eu e você fôssemos justificados. Amém?